Boa noite. Boa noite. Em evento sobre clima na ONU, o presidente Dilma Rousseff não fala em golpe, mas diz que o povo brasileiro saberá impedir retrocessos. Vice-presidente diz que discurso foi adequado. Governistas dizem que fala de Dilma foi a de uma chefe de Estado. Desabamento de um estande de um prédio em lançamento na Vila Olímpia, em São Paulo, matou uma pessoa e feriu outras 5 com gravidade. O corpo do cantor Prince passa por autópsia. A polícia descarta a hipótese de suicídio. Você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto após um rápido intervalo. Até já. Tem novidade na conta de energia elétrica esse mês. Redução na tarifa. E vários fatores contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, mandando mais chuvas. O Brasil fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte, com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde, ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo. Consumo consciente, nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Toda sexta, Ronald Rios comenta os principais assuntos da semana, com ironia e bom humor. Aproveite todas as chances que você tem na vida. Se você conseguir invadir uma lanchonete, não se contenta com o dinheiro que tem no cofre. Frita um hambúrguer também, parceiro. A Semana com Ronald Rios. Toda sexta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Na ONU, o presidente Dilma não cita a palavra golpe, mas diz que o Brasil vive um momento grave. Dilma discursou na cerimônia de assinatura do Acordo do Clima de Paris. A fala durou pouco mais de 7 minutos. Ela dedicou a maior parte da declaração ao tema. Segundo Dilma, o acordo representou um marco histórico. Já no fim do discurso, a presidente falou sobre a crise brasileira. Ela não citou diretamente o processo de impeachment, mas disse que o país evitará o retrocesso. Não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. Do lado de fora, perto da sede da ONU em Nova York, houve manifestações de brasileiros que moram nos Estados Unidos pró e contra o impeachment. Líderes do Movimento Brasil Livre também estiveram lá. O grupo é a favor do afastamento de Dilma. Os deputados da oposição José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, acompanharam a fala de Dilma na ONU. Eles disseram que prevaleceu o bom senso no discurso da presidente. Acabamos de assistir aqui na ONU o seu pronunciamento e não temos nada a retocar. Ela no final fala que não vai ter retrocesso. De fato, não vai ter retrocesso, vai ter impeachment. O deputado disse que a ida dos dois para Nova York se deu pela necessidade de apresentar à imprensa estrangeira a versão da oposição sobre o processo de impeachment de Dilma. Aleluia afirmou que o rito obedece à Constituição brasileira e prevê o amplo direito de defesa da presidente. O governo tem sustentado que Dilma é vítima de um golpe. No início da noite, a presidente Dilma falou com os jornalistas em Nova York. A presidente disse que vai pedir que o Brasil seja suspenso do Mercosul se ocorrer um golpe. Segundo a presidente, há uma cláusula democrática no Mercosul que pode ser ativada se um governo eleito de um de seus membros for deposto, como já aconteceu com o Paraguai. Eu quero defender meu mandato. Eu tenho que defender meu mandato, eu devo, isso eu sou 54 milhões de eleitores. Na coletiva, Dilma criticou a fala dos ministros Celso de Mello, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que nesta semana refutaram o argumento de Dilma de que o processo de impeachment seria um golpe. Na opinião da presidente, eles não deveriam ter se pronunciado.
Ela lembrou que o impeachment é previsto na Constituição, mas que para ele acontecer é preciso ter crime de responsabilidade. Dilma disse também que não falou do impeachment na ONU porque não era o momento e criticou a imprensa brasileira por ter noticiado, inclusive em editorial, que ela falaria sobre a crise política sem que isso fosse verdade. E essa precipitação mostra claramente o quanto temem serem taxados de golpistas. Sabe por que temem? Porque são. Obrigado. Em Brasília, numa rápida entrevista coletiva, Michel Temer disse que o discurso de Dilma na ONU foi adequado. Temer voltou a afirmar que vai aguardar em silêncio a decisão do Senado em relação ao processo de impeachment. Ele também foi questionado sobre as entrevistas que concedeu nos últimos dias a jornais americanos. Sem citar nomes, disse que deu as entrevistas porque teve muita coisa distorcida. Na semana passada, jornalistas estrangeiros, Dilma chamou Temer de golpista e o acusou de tramar a sua queda. Aquilo fui provocado para aquelas entrevistas, achei que deveria dizer alguma coisa à imprensa internacional, já que houve manifestações em relação à imprensa internacional, especialmente pretendendo desqualificar a minha posição. Aí não é a coisa do vice-presidente, é uma coisa do Brasil. Acho que o Brasil não merece desqualificação por meio de eventuais agressões à vice-presidência. Com as indicações do PT, a comissão que vai analisar o processo de impeachment no Senado ficou completa. A comissão terá 21 integrantes. Agora, os nomes apresentados pelos partidos devem ser ratificados numa sessão que acontecerá segunda-feira no plenário do Senado. A distribuição das cadeiras na comissão é feita conforme o tamanho das bancadas dos blocos partidários. Por possuir a maior bancada, o PMDB indicou o senador Raimundo Lira para ser o presidente da comissão. Já o PSDB, que tem a segunda maior bancada na casa, deve indicar Antônio Anastasia para ser o relator do processo. O bloco de apoio ao governo, formado por PT e PDT, indicou 4 nomes. São eles Lindeberg Farias, José Pimentel e Gleisi Hoffmann, do PT, e Telmário Mota, do PDT. Depois de instalada, a comissão tem 10 dias para emitir um parecer favorável ou contrário à continuidade do processo de impeachment. Em discursos na tribuna do Senado, 2 vice-líderes do governo, Hélio José, do PMDB, e Wellington Fagundes, do PR, afirmaram que vão votar a favor da instauração do processo de impeachment da presidente Dilma. O deputado Hélio José disse considerar normal que o Senado tenha a decisão da Câmara. E o senador Wellington Fagundes cobrou pressa no andamento das investigações no Senado. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Tenho visto notícias preocupantes para o Brasil, não para o Temer. O Temer é a solução constitucional do momento. Quem quer fora Temer quer rasgar a Constituição. Essa é que é a verdade. Agora, mesmo não tendo a Dilma ainda sido impedida, é bom lembrar o comportamento covarde, preguiçoso e oportunista das oposições. De Marina Silva nem se deve falar. Ela está sempre calada e crescendo na pesquisa. Ela fala, cai na pesquisa. Não ganhará eleição nenhuma. Agora, o PSDB está anunciando que vai punir os seus militantes se eles, por acaso, entrarem num governo de união nacional sob Temer. Ou seja, o PSDB está mostrando que é oportunista, preguiçoso, como o seu principal líder para a presidência, Aécio Neves. O PSDB, na verdade, tem inveja do PT, tem ciúme do PT e gostaria de ser o PT. Eu lembro que quando Itamar Franco, em situação semelhante, fez um governo de união nacional, o PT e o Lula não apenas não o apoiaram, como expulsaram Luiz Erundina, só porque Luiz Erundina aceitou um cargo no primeiro escalão. Agora eles querem repetir para ficar iguaizinhos ao PT. Olha, eu volto terça-feira direto ao assunto e conto com você aí, tá? Até. Com o feriado prolongado, muita gente deixou a capital paulista para curtir o feriado no litoral. Mas o Corpo de Bombeiros redobrou a atenção na costa nos últimos dias. Só ontem, 4 pessoas morreram afogadas no Guarujá e em São Vicente.
Trânsito tranquilo para quem resolveu descer a serra. Sandra enfrentou mais de 300 quilômetros de Botucatu até Santos para aproveitar sombra e água fresca. Fui para todos os outros lugares, Praia Grande, São Vicente, Ilha, mas Santos sempre me falaram e eu não vim, eu estou gostando, muito bom. Para a família de vendedores de coco, os 2 primeiros dias do feriado prolongado não decepcionaram. Ontem foi uma maravilha, né? Hoje está meio devagar ainda, né? Vamos ver amanhã, domingo, se o sol bombar aí, né? Nós vamos trabalhar bem. Antes do meio-dia, o termômetro já marcava 32 graus. Sol a pino, prancha embaixo do braço, uma volta de bike na ciclovia e até um zigue-zague com os patins. Afinal de contas, hoje o dia foi de folga para muita gente. Eu sou do interior de São Paulo e minha família toda mora aqui, então eu venho bastante para cá. Dia até para conhecer esse visual. Eu sou de Limeira, cheguei ontem à noite em Santos. A gente vai embora no domingo, a gente pretende ir para o Guarujá ver também lá e pretende andar hoje à noite pela cidade. Agora até a gente vai no aquário e tudo mais. Mas praia não é só diversão. Só no primeiro dia do feriado prolongado, o Corpo de Bombeiros registrou 200 salvamentos em todo o litoral paulista, sendo que 90% eram turistas de um dia só, fazendo o famoso bate-volta. Segundo os bombeiros, o perfil de afogados nas praias paulistas aponta que as maiores vítimas são adolescentes com idades entre 14 e 16 anos, jovens que gostam de nadar lá no fundo. Tem sempre um adulto junto, né? Tá sempre meu esposo ou minha irmã que tá vindo pra praia agora. As netas da vovó Tina ainda não chegaram à adolescência, mas o cuidado com o mar começa desde cedo. A gente procura, principalmente quem as netas são pequenas, ficar na primeira ondinha. Só molhar o pezinho. E olha que as crianças já sabem a lição direitinho, né, Giovana? Mas quando você quer ir lá pro fundo, você vai com adulto ou com quem que você vai? Com adulto. Com adulto. Mas normalmente você fica aqui no rasinho? Sim. Tem medo de ir lá pro fundo sozinho? Eu tenho de me afogar, né? Porque a água acima do umbigo é sinal de perigo, né? Não pode. Não pode. A passagem de uma frente fria em alto mar provocou hoje um aumento de umidade em toda a faixa leste do estado e tivemos algumas pancadas de chuva pontuais, inclusive aqui na Grande São Paulo. Vamos ver agora se essas chuvas vão continuar no fim de semana ou não. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. O sol vai predominar esse final de semana, mas amanhã algumas áreas de instabilidade podem causar pancadas de chuva bem pontuais em parte do estado. A gente vê no mapa que só há expectativa de chuvas entre o sul e a faixa leste, pegando o litoral e aqui a Grande São Paulo. Em todas as outras áreas paulistas, o sol brilha forte nesse sábado, sem nada de chuva e faz até 37 graus em Votuporanga, no norte do estado, e 35 em São José do Rio Preto. Nas cidades litorâneas, temperaturas à tarde também acima dos 30 graus. Para quem vai passar o final de semana aqui na capital, no sábado pode pegar um pouquinho de chuva, mas no domingo eu já adianto que o tempo fica firme e ensolarado. O calor continua intenso amanhã, máxima de 31 graus. No domingo faz até 32 e na segunda-feira, temperaturas previstas entre 18 e 31 graus. Cartórios de todo o estado fazem plantão neste feriado para atender quem deixou para regularizar a situação eleitoral na última hora. Mais de 60 chefes de Estado e de governo participaram da cerimônia na sede da ONU em Nova York. A assinatura do documento é o primeiro passo dos países para tentar reduzir as emissões de poluentes. O objetivo é limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus até o fim do século. O acordo, fechado em dezembro em Paris durante a COP21, prevê que cada estado reveja suas metas a cada 5 anos. Para entrar em vigor, o Acordo de Paris precisa ser Estamos ouvindo. O que nós mostramos, infelizmente, não é um cartório eleitoral. Era a cena da ONU, onde a presidente Dilma discursou hoje. Agora sim nós vamos ver como é que está a situação das pessoas que deixaram para a última hora o alistamento na Justiça Eleitoral. Vamos lá. Quem agendou o horário no posto da Justiça Eleitoral no Anhangabaú, no centro, enfrentou fila hoje à tarde. Mas o atendimento era rápido. O João levou 15 minutos para tirar o primeiro título, mas ele anda meio desanimado com a política. Eu sou bem desanimado quanto à política, porque aqui no Brasil ela é muito ineficiente, principalmente a democracia, né? O sistema democrático que a gente vive. Mas a gente espera mudar isso um dia, né?
O posto é o maior do estado. A equipe tem realizado uma média de 670 atendimentos diários. Mais de 60% das pessoas vêm em busca do cadastramento biométrico, como fez a Regina. Mas o serviço ainda não é obrigatório. Quem não fizer agora poderá cadastrar as digitais após a votação de outubro. Você veio fazer a biometria? Só a biometria. É uma necessidade, ela tem que ser cumprida, então que seja feita logo. Devem necessariamente procurar os cartórios eleitorais quem precisa tirar o título pela primeira vez, fazer a transferência de domicílio eleitoral ou quem teve o documento cancelado por abstenção. Até o dia 4 de maio, último dia para regularizar a situação, todos os 425 cartórios e postos de atendimento do estado vão funcionar em esquema de plantão. O horário será das 9 da manhã até às 6 da tarde, incluindo sábados e também domingos. Segundo o TRE de São Paulo, quem não agendar horário também pode comparecer aos postos e ser atendido de acordo com a demanda. Se ela não fez o agendamento, é interessante que ela compareça num sábado ou num domingo, porque normalmente as pessoas que agendaram não comparecem e são dias mais tranquilos para o atendimento do eleitor. Em proposta de delação premiada publicada pela revista Época, o dono da empreiteira Engevix, José Antônio Sobrinho, cita o vice-presidente Michel Temer, o presidente do Senado Renan Calheiros e pagamentos de propina para a campanha da presidente Dilma Rousseff. Antunes foi preso pela Operação Lava Jato em setembro do ano passado, sob suspeita de envolvimento num esquema de propinas na obra da usina nuclear Angra 3. Em dezembro, ele passou para a prisão domiciliar. Segundo a reportagem, Antunes disse que pagou propina a operadores que falavam em nome de Michel Temer e de Renan Calheiros. A Argeplan, uma empresa de arquitetura de São Paulo que seria ligada a Temer, ganhou uma licitação de 162 milhões de reais da Eletronuclear para operar na usina de Angra 3 em 2012. Antunes diz que esteve por 2 vezes no escritório de Temer, em São Paulo, acompanhado de um dos sócios da Argeplan, João Batista Lima Filho, para tratar de assuntos ligados à eletronuclear. O empresário afirma que foi cobrado por Lima, que dizia agir em nome de Temer, a fazer um pagamento de R$1 milhão para a campanha à presidência em 2014, e que fez o pagamento por intermédio de uma fornecedora da Engevix. Segundo Antunes, nos governos petistas, Temer, Renan, José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, patrocinavam a nomeação de afiliados políticos em estatais, como a Petrobras e a Eletronuclear. Ele disse ainda ter pago milhões ao Caixa 2 do PT em função de vantagens indevidas obtidas pela Engevix na Caixa Econômica Federal, na usina hidrelétrica de Belo Monte, na Petrobras e no Banco do Nordeste. O empreiteiro afirma também que deu dinheiro para a ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, e que foi pressionado por Edinho Silva, tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff em 2014, a fazer contribuição. Antunes disse ainda que, para manter boas relações com o Palácio do Planalto, pagou para ter a influência do advogado Carlos Araújo, ex-marido de Dilma. A proposta de delação de José Antunes Sobrinho ainda precisa ser aceita pela Justiça. Temer admite que recebeu Lima e Sobrinho em São Paulo, mas afirmou que o encontro era para tratar de uma obra tocada pela Engevix. Afirmou ainda que não autorizou ninguém a buscar recursos ilícitos em nome dele. Renan Calheiros negou as acusações. Edinho Silva negou a cobrança a Sobrinho e disse que todas as doações foram realizadas por livre e espontânea vontade. Carlos Araújo nega ter ajudado o empreiteiro José Antunes Sobrinho. E até o momento, as defesas de João Vacari Neto, José Dirceu e Erenice Guerra não se pronunciaram. Vamos agora até Brasília. O comentário é de Josias de Souza. Era só o que faltava. Um executivo de uma grande empreiteira, a Engevix, informa à turma da Lava Jato que foi mordido em R$1 milhão por um emissário do vice-presidente Michel Temer. O dinheiro seria uma retribuição em troca de uma licitação ajeitada na eletronuclear. Temer reconhece que esteve com o empreiteiro e com o emissário, mas nega que tenha tratado desse negócio ou que tenha autorizado alguém a pedir dinheiro em seu nome. Temer repudiou as informações que foram veiculadas pela revista Época. É tudo muito inquietante. Essa novidade chega no instante em que Michel Temer está compondo o ministério que anunciará ao país assim que o Senado
confirmar a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Enquanto as investigações avançam, o país se prepara para uma troca de parceiro de dança. Hoje, o Brasil dança abraçado à fatalidade em cima de um pântano. Amanhã, pode estar à beira de um sumidouro, dançando abraçado à temeridade. Boa noite. O desabamento de um estande de um prédio em lançamento na Vila Olímpia, região rica de São Paulo, matou uma pessoa e feriu outras 5 com gravidade. O acidente aconteceu por volta das 9 da manhã. 11 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas. Era horário de entrada dos operários quando parte da estrutura de ferro e gesso desabou. Nando mora no prédio em frente ao estande e conta que ouviu um forte barulho. Pensou até que fosse um acidente de carro. De repente escutei um barulho muito grande, e parou. Eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. Porque vira e mexe tem alguns acidentes de carro aqui, mas deu para ver que não era batida de carro. Então eu subi aqui para a parte externa, olhei e fiquei impressionado quando eu vi aí o estande totalmente destruído. Ao menos 11 equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate durante a manhã. Para evitar outros desabamentos, o trabalho foi meticuloso, com equipamentos especiais e a ajuda de cães farejadores da Polícia Militar. 7 pessoas ficaram sob os escombros e foram retiradas durante 3 horas. 5 com ferimentos graves, 1 com ferimento leve e o último operário já sem vida. Frank escapou por pouco, saiu do estande minutos antes. Eu fui lá dentro para pegar um copo d'água. Na hora que eu voltei, aí fiquei conversando com o meu carregado, o supervisor está aí. Bum, só um barulho. Aqui no alto deste prédio, vizinho à obra, a gente consegue ter a dimensão exata do tamanho desse acidente. Boa parte do estande de vendas desabou. Esta obra é uma obra provisória, tem 2 andares e abrigava também um apartamento decorado. Já o prédio de alto padrão será construído neste terreno ao lado, onde estão as viaturas do Corpo de Bombeiros. Técnicos investigam agora o que teria causado o acidente. Estamos aguardando todos os documentos, para ver o que na verdade eles têm comprobatórios aí, tem de licenças e alvarás, projetos, então isso está sendo solicitado para os engenheiros, arquitetos e a parte jurídica, o departamento jurídico das 2 empresas, para que nos tragam um mínimo de documento para que a gente possa ter acesso e começar a investigar, começar a proceder a análise do processo de aprovação ou não. O prédio, que será construído na rua Michel Milan, terá apartamentos residenciais que custarão entre 7 e 10 milhões de reais. Em nota, as empresas responsáveis pela obra, Cirela e ICR Construção Racionais, lamentaram o ocorrido e disseram que o estande estava desativado desde a última quarta-feira, dia 20. No Rio de Janeiro, os bombeiros passaram o dia procurando outras 3 possíveis vítimas da ciclovia que desabou. O Corpo de Bombeiros retomou hoje as buscas por supostas vítimas do desabamento da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer. Testemunhas procuraram a corporação e afirmaram que 5 pessoas teriam caído no mar. 2 corpos foram resgatados ontem, mas até agora mais nenhum outro corpo foi localizado. Os bombeiros já sobrevoaram até o Recreio dos Bandeirantes e também realizam buscas ao longo do Costão Rochoso. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que vai contratar uma perícia independente para apurar os motivos do desabamento. E agora é o momento da sua participação aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. O Gazap é o quadro em que você pode denunciar os problemas do seu bairro, da sua região, e é bem fácil de participar. Mande fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje é sobre falta de luz num bairro em Guarulhos. Olá, boa noite. A Cleide Gomes gravou um vídeo para reclamar da falta de luz na rua da casa dela, no Parque Santos Dumont. Por lá está tudo um breu. Rua Água Nova, Parque Santos Dumont, Guarulhos. Há 5 meses está totalmente no escuro. Eu já liguei na Bandeirante, eu e alguns moradores. O que eles me falam é que não tem empresa para executar esse serviço.
Nós também entramos em contato com a EDP Bandeirantes, mas eles disseram que a responsabilidade sobre a região mostrada no vídeo é da própria Prefeitura de Guarulhos. Se você também quiser denunciar algum problema próximo à sua casa, grave um vídeo com seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, basta acessar o nosso site. Então, é isso. Até breve. O corpo do cantor Prince passa por autópsia. A polícia quer entender o que provocou a morte do artista. A hipótese de suicídio já foi descartada. De acordo com as autoridades, os primeiros resultados da autópsia podem demorar alguns dias. Os exames toxicológicos devem sair em algumas semanas. Ontem, o corpo de Prince foi encontrado em casa no estado americano de Minnesota. De acordo com a polícia, quando os agentes e a equipe médica chegaram ao local, encontraram Prince desacordado no elevador. A equipe chegou às 9h43 e o cantor foi declarado morto às 10h07. Segundo o site TMZ, Prince havia sofrido uma overdose 6 dias antes de morrer. A informação não foi confirmada pela polícia ou por fontes oficiais. O cantor tinha 57 anos. Em visita a Londres, o presidente americano Barack Obama pediu que a Grã-Bretanha não saia da União Europeia. Há 2 meses do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, Barack Obama se encontrou com o primeiro-ministro David Cameron, que faz campanha pela permanência no bloco. Obama disse que o Reino Unido está melhor liderando uma Europa forte e pediu aos britânicos que votem pela permanência, reiterando o apelo publicado na véspera no jornal londrino Daily Telegraph. Antes do encontro com o primeiro-ministro, Obama e a mulher Michelle foram ao castelo de Windsor para desejar pessoalmente feliz aniversário à rainha Elizabeth II. O casal real levou os Obama de carro até a entrada do castelo. A rainha, de 90 anos, e o marido, de 94, receberam os convidados americanos para um almoço. À noite, os Obama foram a um jantar oferecido pelo príncipe William, a duquesa Kate e o príncipe Harry. E nesse jantar, quem roubou a cena foi o príncipe George, o terceiro na sucessão do trono britânico. George apareceu de pijaminha e roupão na sala onde os pais, William e Kate, e o tio Harry conversavam com Barack e Michelle Obama antes do jantar. Em outra foto, o pequeno príncipe ouve a mãe sentada no cavalinho de madeira que ganhou de presente do casal Obama quando nasceu. E em outra foto, George aparece bem à vontade, montado no cavalinho. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Uma boa noite para você. Fique agora com A Semana com Ronald Rios. Um ótimo fim de semana e até segunda. O Unifom recebe o cientista político Luiz Felipe de Orleans e Bragança no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Semana com Ronald Rios.